Mateus capítulo 5, ele vai relatar aí o início de um sermão de Jesus, chamado Sermão da Montanha. O contexto do Sermão da Montanha, Jesus está com seus discípulos, ele começa a conversar com seus discípulos, havia uma grande multidão ali, e dentro desse sermão, desse diálogo, desses conselhos de Jesus, ele inicia-se no capítulo 5 de Mateus. Mas essa conversa, esse diálogo, esse sermão, ele vai até o capítulo 7 de Mateus. Então, Jesus ele discorre sobre muitas coisas, e tem muitos versículos conhecidos por nós, né, que a gente sabe de cor, que estão dentro desse Sermão da Montanha. Mas Jesus, ao falar sobre nós sermos sal da terra, luz do mundo, em nos orientar a sermos realmente, que não tenhamos um coração de julgamento em relação ao próximo, ele também fala sobre adultério, ele também fala sobre homicídios, e Jesus vai discorrendo. Então, quando ele chega no capítulo 6, ele fala um pouquinho sobre ajuda aos necessitados, e Jesus começa a falar sobre oração, a oração modelo, as preocupações da vida, sobre os dias de ansiedade. E aí ele chega no capítulo 7, na parte final, e nós vamos ficar hoje somente com a parte final desse sermão. Eu convido você a entender o capítulo 7 hoje, a parte final do Sermão da Montanha. E o que nos importa hoje? É entendermos o contexto do que acontecia ali. No período de Jesus, na sua época, existiam pelo menos 4 grupos de judeus. Dentro do judaísmo, existiam 4 grupos de judeus ali. De cunho político, de cunho religioso. Um dos mais conhecidos são os fariseus. Fariseus, ele significa separados. Mas os fariseus, eles eram doutores da lei. Porém, eles mesmos criaram tantas regras para a lei de Deus e para a lei de Moisés, e para todo o contexto daquilo que Deus havia apresentado para Moisés, que passou muito do ponto, as suas tradições, a ponto de Jesus sempre fazer uma crítica. Então, entenda o seguinte: constantemente, e principalmente no Sermão da Montanha, Jesus está fazendo uma crítica também a esse grupo de fariseus. Porque além das regras que eles colocavam sobre o povo, algo quase que impossível de se manter, de tantas regras que eles tinham, então Jesus ele também faz uma crítica no meio de todo o seu sermão. Mas além dos fariseus, esses doutores da lei, que queriam uma lei pura, com regras, de maneira rígida, porém Jesus também chama eles muito de hipócritas durante os evangelhos. Também havia ali os saduceus, aristocratas, homens de alta sociedade, mas que conversavam bem entre Roma e os judeus. Eles faziam essa ponte, essa ligação. Porém, alguém um pouco mais livre em relação às leis da Torá. Levavam as leis mais ou menos também, não de forma tão rígida como os fariseus, mas estavam ali também esses saduceus. Também nesses grupos, por uma parte desses judeus, existiam também os zelotes e os essênios. Os zelotes eles estavam mais envolvidos também e davam muita importância religiosa, porém não concordavam com muito tipo de adoração que os judeus tinham, principalmente em relação à forma que eles adoravam. E esses chamados de zelote, eles tinham realmente um posicionamento muito bom, mas não tinham o prestígio do povo, assim como os fariseus. E os essênios você não encontra, o único grupo que você não encontra na Bíblia, mas existe um escritor, um historiador do primeiro século, chamado Flávio Josefos, alguém de muito confiante. É ou não é, Tojô? Pode confiar em Josefos, é um historiador do primeiro século. E ele fala sobre os essênios. E ele também sugere que os escritos de Qumran, os escritos da Bíblia nas cavernas de Qumran, podem ter sido ali por esse grupo de essênios escritos. Todos os escritos que temos hoje foram achados numa caverna. A Bíblia que temos em mãos hoje já era uma cópia. E além, falando em cópias, também existiam os escribas, que eram fariseus, porém não todos fariseus, mas eram homens que escreviam, copiavam, porque se discutia muito na sinagoga com as escrituras. E os escribas, eles reproduziam essas escrituras a ponto de entendê-las e poder também ensiná-las. Então, esses grupos todos estavam ali presentes
diante de Cristo e olhando quem esse Jesus era, e criticando e apontando: olha, esse camarada curou no sábado, olha, os seus discípulos colheram espiga no sábado, e acusavam Jesus de impostor, e constantemente aparecem nos evangelhos, e eles buscavam matá-lo. Esse era o grupo que estavam ali presente, o grupo religioso e político, nos tempos de Jesus. E o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Bom, no capítulo 7, já que contextualizamos, vamos a partir do verso 15. Verso 15, Mateus 7, dizem assim: tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são o quê? Lobos devoradores, ou lobos esfomeados. Vamos de versículo em versículo. Falso profeta, se tem uma temática que Jesus abordou bastante, também era dos falsos profetas. E eu quero levar você a pensar hoje o que é ser um falso profeta. Porque quando olhamos para o contexto de falsos profetas, nós sempre imaginamos o líder do grupo, o líder do povo, o líder da igreja. Parece que quando Jesus fala sobre falsos profetas, a gente só consegue olhar para quem está de frente do povo, para aquele que está realmente levando o povo para algum caminho. Está correta essa visão. Porém, eu, Marcos, quando eu digo que eu sou um cristão, um seguidor de Cristo, nas minhas atitudes e testemunhos, talvez eu também resplandeça um espírito de um falso profeta. Porque quando eu digo que eu sou um cristão e odeio o meu irmão, olha, não é isso que eu estou aprendendo vindo de Cristo. Então, o nosso comportamento, a forma que a gente se apresenta como cristãos, diz muito também sobre nós. Não somente dos líderes. Todos nós cristãos temos essa responsabilidade de sermos achados como falso profeta ou não. E aí vem uma questão. Ora, Mateus 24, que é o sermão profético, que há duas perguntas ali. Os discípulos perguntam para Jesus. Eles mostram o templo para Jesus depois da reforma de Herodes. E o templo estava bonito, reformado. Porém, Jesus olha para o templo e diz: olha, eu digo a vocês que aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tudo isso aqui vai ser destruído. E os discípulos perguntam a Jesus: quando essas coisas vão acontecer? Da destruição do templo. E aí eles perguntam uma segunda coisa: e quais serão os sinais da sua vinda? Então, Mateus 24, Jesus está respondendo duas perguntas: quando aconteceria a destruição do templo de Jerusalém e quais seriam os sinais da sua vinda? E algumas pessoas confundem na leitura de Mateus 24. Porque alguns perguntam: Marcos, por que no tempo de fim Jesus fala que a perseguição, que bom que não seja num sábado? Não, Jesus estava falando da destruição do templo nesse contexto. Ele não está falando dos sinais da sua vinda. Quando ele diz haverão fome, rumores de guerra, opa, então agora ele fala dos sinais da sua vinda. Então, Mateus 24, Jesus vai intercalando as duas perguntas que eles fizeram e ele vai posicionando. Mas uma coisa ele coloca: por 3 vezes Jesus repete a mesma coisa. Cuidado com os falsos profetas. Jesus alerta depois de novo: olha, virão muitos falsos cristos. E ele diz: enganarão a muitos. E aí, qual é o contexto para existir o falso? Eu preciso do que de referência? Do verdadeiro. Porque quando você olha para os seus objetos ou para aquilo que você compra, eu estou com um microfone na mão aqui. A sua marca é o microfone Shure. E o que identifica isso como um produto original? Você entende? Eu só tenho o parâmetro do falso se eu tiver o quê? O verdadeiro, para eu comparar. Então, se Jesus diz que no tempo do fim haveriam falsos profetas, o que precisa existir também? Verdadeiros profetas. Não tem como ter falsos profetas no tempo do fim sem ter um verdadeiro profeta. Mas as características nós vamos estudar hoje sobre algumas questões que Jesus coloca para esses falsos profetas. E lembrando que eu sempre não posso olhar somente para o líder, eu preciso olhar para mim também, como cristão. Esse é um exercício que temos que fazer. Hoje saímos daqui, puxa vida, eu achava que o camarada lá era falso profeta. Mas talvez as minhas atitudes também tenham me colocado no mesmo cerquinho ali. Entende isso? Bom, no livro de Pedro, a carta de Pedro, na segunda carta, ele vai dizer que no tempo do fim existiria sim falsos mestres e falsos profetas. E ele diz que o caminho da verdade iria ser jogado por terra. E por causa da ganância desses homens, eles fariam de vós
negócios. Segundo Pedro 1. Então, quando a gente, capítulo 2, capítulo 2, verso 1 em diante, fala sobre os falsos mestres do tempo do fim. Pedro está ali discorrendo também. Mas quando a gente continua lendo o que Jesus está dizendo, vamos no verso 16. Vocês o identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Essa imagem na tela, você acha que é um pé do que isso aí? Por que que é uva? Você falou muito espontâneo, uva. Porque está muito claro que esse parreiral, essa videira, está dando o quê? Cachos de uva. Agora, pensa você vai no mercado e compra aquela saquinho de semente, está escrito lá, sementes de melancia. E aí você planta e nasce uma abóbora. Eu te pergunto, era semente de melancia? Não. Por quê? Porque pelo fruto a gente conhece daí. Então, quando olhamos para a vida das pessoas, não com a intenção de julgá-los, mas uma coisa é certa, os seus frutos, aquilo que ela produz na sua vida, vai chegar um momento que isso vai ser exposto. Ninguém consegue se esconder atrás de uma face, sustentar isso por toda a vida. Porque os frutos aparecerão. A semente que está dentro do coração aparecerá. E algumas pessoas vão falar assim, Juninho, nossa, como ele mudou. Não, ele não mudou, ele se revelou. É certo que mudamos sim, com o tempo. Ficamos mais maduros, temos mais experiência de vida. Os contextos de vida vêm nos moldando. E às vezes a gente muda sim. Mas algumas partes da nossa essência não se muda. Principalmente na primeira infância, algumas questões que vão sendo moldadas e instituídas como indivíduo, como ser humano, dificilmente mudará na sua trajetória de vida. Então as pessoas acabam se revelando. E aí Jesus está dizendo, olhem para os frutos. O que esse camarada está empregado, sim, mas o que ele tem vivido? Porque é muito fácil abrir a Bíblia e falar de amor, o amor de Deus e todas as coisas, e aí você tem que olhar para a minha vida, mas como ele trata a esposa? Como ele é como pai? Como ele é como empresário? Olha o que ele está fazendo com os funcionários dele. Porque os frutos vão demonstrar realmente se ele realmente é essa pessoa que ele diz ou não. Então é muito difícil a gente se manter numa postura se isso lá no coração, a semente que for plantada é outra. Em algum momento isso vai brotar. E Jesus vai dizer assim, olhem para os frutos desses. Então quando a gente vê, e as igrejas estão abarrotadas, olha, nossa igreja é um domingo sim de carnaval, de feriado, uma boa parte dela está acampando com os jovens, que bom que tem o retiro espiritual. Mas tem igreja assim que tem gente, como se diz por aí, saindo pelo ladrão, né? Abarrotadas, mas abarrotadas por quê? Qual é o motivo de tudo isso? A gente vai chegar lá já, porque Jesus vai falar sobre isso também. Porque as pessoas têm buscado um evangelho adaptativo para aquilo que eu busco. Eu não quero um evangelho verdadeiro. E aí a gente lê a Bíblia de forma muito seletiva. Todo mundo quer dizer assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que bênção, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que coisa linda isso. Ninguém quer ler Hebreus 10 e dizer assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. A gente pula isso. Porque a gente seleciona aquilo que a gente quer ouvir. Um bom salmo, a gente escolhe alguns salmos, deixa a Bíblia aberta nesses salmos, como refrigério, como alimento. Mas o Evangelho não é só sobre isso. O Evangelho nos confronta. Quando a palavra de Deus é aberta, quanto mais próximo de Jesus a gente chega, amigo, menor eu me sinto. Quanto mais próximo de Deus, mais pecador eu entendo que eu sou. Quanto mais de Deus eu busco, mais a gente vai querer se achegar perto dele para que o nosso caráter se transforme. Mas as pessoas hoje, elas querem um evangelho que seja leve, que seja suave, que seja bom, com boas músicas. Vamos cantar 2 horas, vamos abaixar as luzes, vamos entrar quase num transe espiritual. Porque isso é bom, aí a gente chora,
e deixa a razão de lado. E quando alguns pregadores abrem a Bíblia, abrem de forma assim, leve, gostosa. Precisamos também tem isso no Evangelho, mas não é só isso o Evangelho. Então eu preciso viver realmente o Evangelho como ele é no seu todo, e não uma parte do Evangelho. Porque alguns, olha, eu entendo, eu gosto, entendi o sábado, eu acho que o sábado eu quero para a minha vida. Mas não me pede para deixar de tomar uma boa taça de vinho. E aí eu vou procurar alguém que fale que... E eu gosto muito da Organização Mundial da Saúde, porque tem uma nota oficial bem bonita, escrita assim, o álcool, qualquer dose que seja, a longo prazo é prejudicial à saúde. Não existe a ideia de que você tomar uma tacinha de vinho faz bem para o coração. Pode fazer bem para o seu coração. A longo prazo, alguma coisa vai ficar prejudicada, principalmente seus fígados. E os meus, se assim a gente fizer uso. Então, buscamos evangelhos personalizados, aquele que nos agrada. E a hora que confronta, a minha fé é tão fraca e rasa, tão básica, que eu não tenho estrutura para receber um não do pastor. Para, quando o evangelho me confrontar em algo que eu não concorde, eu não aceitar. Você pode discordar do evangelho, mas eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Não brigue com a igreja, ou com o pastor da igreja. É o Evangelho, é a Bíblia, a palavra de Deus. E agora, se eu tenho dificuldade de me adequar ao Evangelho que Jesus pregava, eu preciso ser tratado disso e deixar que o Espírito Santo realmente renove os meus pensamentos e a minha maneira de se viver. Então, Jesus, quando traz o Sermão da Montanha, e ele está conversando também com esses fariseus, os saduceus, que todos ali estavam, e olha o que ele diz aí agora. Toda árvore que não produz bons frutos é feita o quê? Cortada e lançada ao fogo. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Olha, existe um fogo que ele mesmo diz que está preparado para Satanás e seus anjos. O fogo nunca foi para o ser humano. Mas o seguinte, o ser humano que quer abraçar a causa do inimigo, ele só serve para uma coisa, ser cortado e ser lançado no fogo. Só vai aumentar a fogueira. Quando eu olho para esse verso, eu fico pensando, alguns buscam produzir frutos, bons frutos. Mas o que eu não posso é ter um entendimento que eu preciso, como uma necessidade, realmente produzir bons frutos. E a gente quer fazer de tudo para levar bons frutos. E a gente quer se envolver em tudo na igreja, porque a ideia é de que eu preciso produzir algo para Deus. Eu preciso estar envolvido aqui, eu preciso pregar, eu preciso cantar, eu preciso participar do Ministério da Mulher, eu também preciso participar do coral do Ministério da de Ouro, mas quero cantar no coral jovem, eu tenho que ser desbravador, eu preciso fazer tudo. Porque a ideia é de bons frutos, ele quer uma salvação pelas obras que ele faz. Mas a nossa preocupação não é dar bons frutos, a nossa preocupação é estar ligado à videira. Porque o galho que está ligado à videira, naturalmente, ele produzirá os frutos. Então, a minha preocupação nunca deve ser produzir frutos, é estar ligado à videira. Porque quando numa parreira de uva, aquela que estava aqui, agora é a fogueira, né? Se você cortá-la, ela vai murchar, ela vai morrer. E se você cortar a raiz, e a raiz ficar distante do tronco, todo aquele parreiral ele vai morrer. E vai deixar de produzir frutos. Então, a nossa preocupação com cristãos é estarmos ligados na videira. E quem é a videira? Jesus diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, para produzir bons frutos na nossa vida, amigo, a gente precisa de comunhão com Deus. A gente precisa de leitura da palavra. A gente precisa de estar ciente que todos os dias devemos estar diante desse Deus, porque daí Deus tem condição de trabalhar e naturalmente virão o quê? Os bons frutos. Em Tiago ele vai dizer assim, olha, a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então a minha fé deve me levar aos pés de Cristo, a ponto de estar tão ligado com Ele, que naturalmente agora os bons frutos virão. E aí você descobre seus dons na igreja, naturalmente você se adequa a algum departamento da igreja. E se você olha para a igreja e olha, parece que tem alguma coisa que eu faço que a igreja ainda não faz, sugira isso. Olha, eu não faço aqui, mas faço no meu trabalho. Eu tenho meditação todos os dias lá no meu ambiente, na minha empresa. Olha, eu dou para os meus funcionários sempre um bom livro cristão.
Então, as pessoas começam a produzir frutos, e cada um da sua forma, daquilo que Deus lhe dá como capacidade do Espírito Santo. Seria uma tragédia se todos aqui na igreja só pregassem. Quem canta? E quem que vai contar historinhas para criança? Os dons são variados, por isso que na lista de dons, e Paulo vai relatando os dons, ele vai dizendo assim, e o Espírito dá a cada um segundo o que lhe apraz. Você pode espernear, pode orar um monte para você cantar. Se Deus assim quiser, lhe dará esse dom. Se não, amigo, você vai cantar como eu canto. Eu acho que eu sou mais de falar do que de cantar. E uma época me colocaram no louvor, né? E eu descobri por que era. Porque tinha que falar algumas coisas antes, algumas palavras, né? Mas depois eu tinha que cantar 2 hinos aqui, rapaz. Pensa, Juninho, que negócio mais estranho que era. E eu entendi logo que não é o meu dom. Não dá para forçar. Mas se o Espírito Santo quiser, ele te dará. E ele vai capacitando. Isso é bom. E as pessoas às vezes falam assim, olha, Deus não chama os capacitados, né? Ele capacita aí os chamados. Não é o pensamento errado, mas se for só esse pensamento, ele está muito errado. Porque eu não vejo na Bíblia Deus chamando alguém ocioso. Já viu o chamado de um preguiçoso na Bíblia para o trabalho? A pessoa ela tem uma predisposição já ao trabalho e Jesus vai lá e chama. Ele vai capacitar mais ainda do que ele já era. Porque, amigo, se você não é um bom evangelista, no sentido de falar de Jesus às pessoas, seu vizinho no trabalho, na faculdade, não sei onde, não adianta você ir para a África querer fazer missão. Porque se você não faz aqui, você não fala em lugar nenhum. Então, a capacidade do Espírito Santo, ele vai nos dando para que a gente não seja o quê? Lançado no fogo. Para que a gente produza frutos. É saudável produzir frutos. E que bom que a gente produz frutos. Mas sempre lembrando que a capacidade nossa, seja intelectual, profissional, tudo que você tem, ela vem de Deus. Deus dá. Porque o mesmo Tiago vai dizer no capítulo 4, o que é a sua vida? A sua vida é uma nuvem que vem e logo se desfaz. E aí Tiago diz, antes de dizer, vamos a essa ou aquela cidade fazer negócios, deverias dizer no seu coração, se Deus assim permitir, iremos a tal cidade e faremos negócios. Deus precisa permitir. Deus precisa te acordar nas manhãs. Isso já é um motivo de louvar a Deus. Se eu abrir o olho para tomar um copo de água de madrugada, que bom que você está vivo. Porque o dom da vida nos é emprestado. Mateus 7,20. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. E aí no 21, nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas que de fato fazem o quê? A vontade do meu Pai. Tem muita gente que fala muito de Deus, mas vive pouco de Deus. E como eu disse, falar é falácia somente. Se as atitudes não firmarem isso, só é falácia. Vejo algumas crianças aqui. Se você está educando seu filho, se você só fala, mas não faz, você perde todo o sentido da fala. Você pode dar um sermão de 2 horas nele. Mas se na primeira atitude você fizer algo que contradiz aquilo que você disse, perdeu. Porque as nossas atitudes demonstrarão que a nossa fala está de acordo. Tem uma associação de fala e comportamento e atitude. Isso é testemunho de vida. Então, se fala bastante de Deus, viva bastante desse Deus que a gente fala. Para que as pessoas, olhando para os nossos frutos, não por demonstração ou por orgulho, mas que elas percebam o Evangelho através da sua vida e da minha vida. Porque a leitura da palavra de Deus, não são todas as pessoas que sentarão um dia e terão um estudo bíblico e perguntarão e argumentarão. Muitos serão atraídos pelo comportamento do outro. Por que esse camarada fala desse jeito? Por que é que nesse momento ele agiu dessa forma? Por que a sua roupa é diferente? Então, por que a família ela reage de forma tão diferente das outras famílias? Os frutos vão levando o evangelho naturalmente, as pessoas vão sendo atraídas, até chegar um dia e falar assim, olha, eu queria conhecer, por que isso acontece?
E aí vem, poxa, você quer ir até a minha igreja? Porque não é apresentar a igreja, é apresentar ao Deus na igreja. Deus acima da igreja. Preciso entender isso também. Não é a igreja que transforma, é Deus que transforma as pessoas que aqui estão. E agora a sua igreja pode transformar outras pessoas. Mas esse é um ambiente onde devemos sim ouvir desse Deus para que a nossa prática diária seja assim de forma natural, de produzir bons frutos. E ele está dizendo, não é todo que me diz Senhor, Senhor. E amigos, olha, se você anda zapeando bastante e a gente faz isso mesmo, né? Pelo Instagram da vida aí, e às vezes a gente vai vendo algumas coisas e fica ali passando ali o dedo e horas. Mas se você realmente abre alguns evangelhos que estão sendo pregados, puxa vida, esses evangelhos de TikTok de 15 segundos, então vira comédia, vira piada. E é uma loucura o evangelho que se prega por aí. É um desfavor para o evangelho. Mas você acha que quem está por trás desse desfavor do evangelho? Então o inimigo levanta pessoas, levanta bons pregadores, de boa aparência, de boa fala, de bom ambiente para confundir o povo. E quando isso acontece, nós vamos chegar na última parte da mensagem, e a gente já está chegando nessa última parte. Olha o verso 22 e o 23. Jesus vai dar um salto para o fim agora. Ele diz, no dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E não realizamos muitos milagres? Olha o que Jesus diz, eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. A maioria das pessoas vai dizer assim, vocês que só praticam iniquidade. Estou lendo na Nova Versão Transformadora. E praticar a iniquidade, o pecado, na minha versão diz, afaste-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então, tem um grupo que é muito certo, que ele já entende que ele não quer Deus na vida e fala assim, amigo, a vida é isso aí, é um mundão e eu vou abraçar. E ele tem quase que consciência da maneira que ele vive. E ele não se importa com Deus. E há esse grupo que tem buscado a Deus no seu dia a dia, é fiel, tem lutado contra o pecado, e ele está buscando a salvação em Cristo Jesus, ele entende que a salvação é pela graça, não pelas suas obras, mas manifesta nas suas obras. Mas há esse grupo que ele é bem perigoso, porque as pessoas estão dizendo Senhor, Senhor, e diz, nós fizemos milagres em Teu nome. Nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome. E Jesus vai dizer assim, eu não te conheci, ou seja, não é de mim. Esse evangelho pregado que você vivia, que você diz que expulsava demônios, que você fazia milagres, que a igreja se manifestava de tamanha forma, não era eu. Você imagina que tragédia que seria isso? Uma vida toda dedicada a um evangelho, em Senhor, Senhor e tudo. E aí, para mim algumas coisas não faz sentido. Uma delas é em cultos. E basta você ligar a sua televisão a partir da meia-noite para você ver cultos onde o diabo se manifesta constantemente nesses cultos. E o pastor tem poder e ele luta com o diabo, e ele fala com o diabo, e ele determina em nome de Jesus e tal, e o diabo é aquela farra toda. Amigo, faz 54 anos que eu estou nesse ambiente. E eu não me lembro de um dia que o inimigo se manifestou aqui dentro dessa casa de Deus. Porque o que ele faria dentro da casa de Deus? A Bíblia pergunta que harmonia tem entre a luz e as trevas? Nenhuma. Então esse ambiente é um ambiente que Deus está. E se Deus está na tua casa, na tua vida, no teu coração, no teu lar, Deus está. O inimigo não tem autoridade alguma nisso. Então, para algumas igrejas, o expulsar demônios é quase que parte do programa, né? Vamos orar, cantar, louvor, depois tal, prega, aí vem o momentinho da expulsão. Que evangelho é este? E ele diz, nós vamos profetizar. E para alguns, vamos entender, profeta, a palavra profeta na literalidade, boca de Deus. Ele é intérprete. Deus fala com ele, ele vai lá e fala para o povo. A Bíblia é isso. Lá em 1 Pedro vai dizer que
Deus, através do Espírito Santo, falou a homens santos, inspirados pelo Espírito, que não foi de particular interpretação deles, Deus deu. E a Bíblia foi sendo escrita dessa forma. Mas quando eu vejo o profetizar de algumas igrejas, é como se tivesse alguém na igreja com um dom de profetizar. Vai lá que o Marquinhos tem profecia para a sua vida. E eu olho assim, Tojô, é o seguinte, Deus está mandando te falar uma coisa. E vamos profetizar. Profetizar não é isso, não é adivinhar o futuro e nem revelação. Inclusive, Deuteronômio, Deus abomina algumas coisas, são abominações ao Senhor. Uma delas, algoureiros, adivinhos, o que fala com mortos, o adivinhador, o prognosticador. Deus diz, isso é abominação para mim. E se nós formos inteligentes, se eu dissesse nessa noite, olha, Deus está mandando eu falar com você que está procurando emprego. Num grupo de 500 pessoas com essa igreja cheia, quantas pessoas você acha que estariam procurando emprego? E se eu dissesse, você que está buscando uma cura para a sua saúde, quantas pessoas você acha que estão buscando uma saúde hoje e uma cura? Você entende como é fácil? Então, o profetizar é o que está acontecendo agora. Abrimos a palavra de Deus e Deus está falando através de alguém. Nesse sentido, isso é profetizar. Quando você senta com alguém para dar um estudo bíblico, quando você fala de Jesus a uma pessoa, esse é o verdadeiro sentido. Você está sendo usado como boca de Deus para essa pessoa. Então, existe um evangelho obscuro sendo pregado, que não é esse da Bíblia, não é esse que Jesus coloca. Então, Jesus está dizendo, olha, esses que assim pregam, naquele dia eu falarei a eles, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E aí, sabe para que ele serve? Para ser cortado e ser jogado onde? No fogo. Gálatas 2:20. Abra lá, por favor. Em Gálatas 2:20, diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim. Quando Paulo escreve isso aos Gálatas, ele está dizendo que ele foi crucificado com Cristo. A natureza humana dele está dizendo assim, olha, agora eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, associado esse texto com 1 João 2:6, ali diz, olha, aquele que diz que ama a Deus, ou que conhece a Deus, deve viver como Jesus viveu. Então, se eu assumo diante das pessoas e do céu uma postura de cristão, passo pelo batismo, a Bíblia diz, você deve viver agora como Jesus viveu. E para que eu viva uma vida como Jesus viveu, eu preciso ser crucificado com Ele e deixar que Deus fale. Nos momentos da nossa vida, bom, o que eu faço agora, nesse momento? O que Jesus faria nesse momento? Essa é a pergunta do nosso dia a dia. Olha, meu esposo, minha esposa, meu filho, está acontecendo isso. O que Jesus faria no meu lugar? É a pergunta que todo cristão deve fazer constantemente. Diante do seu trabalho, diante da sua empresa, Cristo precisa falar mais do que a mim. João Batista vai dizer assim, é necessário que ele cresça para que eu diminua. Primeiro Deus. Então, quando a gente entra em contato com a palavra de Deus, devemos estar preparados para mudanças. Não dá para permanecer da mesma forma. E sim, podemos ir até Jesus da forma que está, sempre. Com os pecados, com dificuldades, com vícios, com tudo. Vá até Jesus dessa forma. Porque algumas pessoas acham que são indignas de estar diante de Deus, e esse é um discurso que o inimigo adora. Você fala assim, ó, eu vou fazer o que é lá, Deus jamais vai me aceitar. Olha o que eu fiz na minha vida, isso eu não tenho perdão. Esse é um discurso que o inimigo adora. Ele gosta disso. Que a gente se acha indigno. Mas a palavra de Deus e o sangue de Cristo diz o seguinte, eu vou te purificar. Se você confessar o seu pecado, eu sou fiel e justo em te purificar de toda injustiça. E Ele oferece perdão. Então, venha da maneira que está. Coloque nas mãos de Deus esses pecados. Mas uma coisa é certa, você precisa ser transformado. E a transformação, se for genuína, o coração aberto, ela ocorrerá. Não tem como ser diferente.
os frutos deverão aparecer, se for genuinamente isto. Mas a nossa luta contra o pecado é grande. E para terminar, Jesus inicia o último bloco do Sermão do Monte, no verso 24, e ele diz o seguinte: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Algumas versões, o homem sensato é aquele que constrói sobre a rocha. E a Bíblia diz que Cristo é a rocha. Sabiamente, devemos estar fundamentados na rocha e não na areia. E Jesus, ele compara o homem que constrói na rocha e na areia. E vem o vento, vem a chuva, e a casa que estava na rocha permanece o quê? Firme, inabalável. E a da areia se desmorona. O evangelho da areia, a vida desmorona. Não o evangelho pregado sobre a rocha. Tiago 1,22 vai dizer o seguinte: sede, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando a gente ouve da palavra, ouve, não a vive, a gente está se enganando. E nessa noite, quando ouvimos Jesus dizer essas coisas sobre os falsos profetas, coloque no seu coração realmente refletir sobre isso. Que frutos eu, Marcos, tenho produzido? O que minha vida tem falado? De que forma as pessoas têm enxergado a Cristo? Ou não enxergam a Cristo na minha vida? Essa é a nossa grande pergunta dessa noite. Eu espero que Deus dê a você uma semana maravilhosa na sua presença. Que Deus os abençoe e eu convido você a orar nessa noite. Coloque-se em pé. Senhor, obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa, diante de Ti. Buscando, Senhor Deus, se firmar os nossos passos, a nossa vida sobre a rocha. Mas, Senhor Deus, nos dê forças para isso. Nós sabemos que a luta contra o pecado, Pai, ela é dolorosa. Porque as nossas vaidades, as nossas paixões, às vezes falam muito mais alto na nossa vida. Mas, Senhor, remove isso do nosso coração, nos ajude. Nós estamos aqui clamando por ajuda do Espírito Santo. Limpe, Senhor Deus, o nosso coração e a nossa mente. Dê a nós, Senhor Deus, o sentimento, a certeza que a nossa oração, Senhor Deus, o Senhor tem ouvido. Que em momento oportuno, Senhor Deus, aquilo que tem nos roubado, a nossa paz, a nossa paciência, tem roubado a nossa alegria. Todas as dúvidas, Senhor Deus, que o inimigo coloca em nosso coração, Senhor Deus, que ela se dissipe. Que a gente confie em Ti, Senhor Deus, a ponto de, assim como esses homens, esses discípulos, alguns entregaram a própria vida por amor a Ti, Senhor Deus. Foram fiéis até o fim. Então, Senhor Deus, faça da Tua igreja, faça do Teu povo, dessa família, homens e mulheres fiéis. Que os nossos frutos, Senhor Deus, resplandeçam realmente uma vida com o Espírito Santo. Que as pessoas, ao olharem para nós, enxerguem a Jesus Cristo. É uma grande responsabilidade, mas, Senhor Deus, precisamos da Tua ajuda. Sozinhos não conseguiremos. Agora, Senhor Deus, pedimos uma bênção sobre essa semana. A semana se inicia. O mundo está em festa, Senhor Deus, mas é uma festa da carne. Mas, Senhor Deus, nós estamos de olho na festa espiritual. A festa, Senhor Deus, o banquete que será servido no céu para aqueles que estarão na eternidade. Essa é a festa que queremos participar. Esteja conosco, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.